que é quase absoluto. Mas essa mesma inteligência possui um conhecimento absoluto em relação à geometria, ela não tem o mesmo sucesso em campos do saber distintos da matemática. Por exemplo, na própria biologia, por exemplo, na psicologia, por exemplo, nas ciências humanas. Tá? Então, essa característica da inteligência do homem sempre intrigou Bergson, que é o autor que eu estudei, né? Então ele empreendeu o que a gente chama de uma detalhada crítica da inteligência, e essa crítica não significa você desqualificar a inteligência, mas muito pelo contrário, entender quais são as condições de uso da inteligência que fazem com que ela seja absolutamente capaz de fazer matemática, realizar matemática, e que ela precise, por outro lado, de complementos que não são só intelectuais para conhecer objetos que não são objetos matemáticos. Tá? Isso eu estou só introduzindo qual é o sentido que eu estou fazendo essa fala aqui para vocês. Né? Então, o Bergson, que viveu na virada do século XIX para o século XX, tentou entender qual é a gênese da inteligência humana e por que essa gênese desenvolve numa faculdade que é nossa, que é evolutiva, que é da nossa espécie, e essa faculdade é absolutamente performática em relação a objetos matemáticos, em relação à geometria e tudo aquilo que a matemática pode ser aplicada. Então, qual é o fundamento disso? Essa foi uma das vertentes que o Bergson, a qual o Bergson se dedicou a estudar. Tá? Então, exatamente porque eu estudei esse autor e estudei essa crítica que ele faz, o Diego me convidou então para fazer uma fala aqui para vocês sobre as relações entre filosofia e matemática. Tá? E eu vou fazer essa fala aqui, quer dizer, eu vou apresentar para vocês alguns aspectos dessas relações pelo viés desse autor que fez essa análise e que fez essa crítica. Tá? Então, essa é a ideia do que eu vou apresentar para vocês. Mas eu considero que isso é mais uma conversa, né? E vocês podem ficar à vontade para fazer qualquer tipo de questão. Então, se a gente perguntar que relação existe entre a filosofia e a matemática, essa relação é absolutamente umbilical. Quer dizer isso? Quer dizer que jamais houve filosofia sem matemática. E eu vou falar de dois momentos da história da filosofia onde isso apareceu de maneira mais evidente. Ou seja, toda a história da filosofia se desenvolveu à luz e em parceria com a história da matemática. Os desenvolvimentos da matemática e a sua aplicação em vários campos da ciência. Qual é o primeiro momento em que a gente constata isso? Obviamente, no momento da origem da filosofia. Né? Então, vocês devem saber, eu sei que são alunos de pós-graduação, devem conhecer alguma coisa da história da filosofia. A filosofia nasce na Grécia, né? E ela surge na Grécia num momento bastante específico da história da Grécia, a partir de uma transformação radical na forma de pensamento dos seres humanos. E essa mudança vocês já devem ter ouvido falar, é o que a gente chama de passagem do mitos ao logos. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que a filosofia surge, ou pelo menos a filosofia do Ocidente, né? Ela surge quando os gregos percebem que as explicações de diversos povos que encontravam os fundamentos e a origem do real nos deuses, né, que essas explicações são muito opostas, contraditórias, variadas, múltiplas e que alguma coisa não está encaixando ali. Tá? Então, naquele momento, né, no século IV a.C., os gregos começam a buscar
né? O modo de pensar as questões mais radicais da existência humana em outras ferramentas que não mais as explicações mitológicas, as explicações de base mitológica. Então, esse é um movimento muito amplo, é um momento muito radiante, né, da história do Ocidente, e a gente tem inúmeros autores no mundo e no Brasil que se dedicam especialmente a estudar isso que a gente chama de filosofia antiga. Né? O que eu quero ressaltar desse momento? Né? Exatamente o fato do que significa a palavra logos. Né? Vocês também já devem conhecer isso, mas a palavra logos significa uma série de coisas interrelacionadas, articuladas, né? E entre esses significados está a palavra razão, a palavra discurso e a palavra proporção. Tá? E é essa palavra que nos interessa. Então veja, a palavra logos, né, que marca a origem da filosofia na Grécia, tem entre os seus significados a palavra proporção. Tá? Então, buscar a razão de algo significava buscar a boa proporção desse algo que se quer conhecer. Tá? Então, a filosofia surge exatamente quando o modo de pensar se torna ou se aproxima de um modo racional, né, que busca razões, que busca argumentos, que busca proporções. Então, a gente se convencionou chamar o primeiro filósofo, o Tales de Mileto, que é uma das cidades da Grécia Antiga, e o Tales, qual que é o turning point, né? Por que ele é considerado o primeiro filósofo? Porque ele deixa de deixa de buscar a resposta para uma questão que é a questão inicial da filosofia, qual é o princípio de tudo, né? Ele deixa de buscar esse princípio lá no Olimpo ou nos deuses e tenta buscar esse princípio num elemento da natureza. Né? Alguém sabe qual é esse elemento? O que é que disse o Tales? Né? O que era o princípio de tudo de Tales? Alguém já ouviu falar aqui? Não? Ninguém? O princípio de tudo para o Tales era a água. Né? É úmido. Né? Tudo vem da água. Então, por que ele diz isso? Né? Então, é muito difícil estudar esses filósofos, né? Porque a gente não tem material escrito deles. A gente tem alguma coisa escrita sobre eles. Né? Mas o que se conhece da história do Tales é que ele saiu de Mileto e passou um tempo no Egito. Né? E ao ficar um tempo no Egito, ele ficou muito impressionado com o que acontecia a partir das cheias do rio Nilo. Né? Então o rio Nilo tinha sua época de cheias, depois que essas cheias baixavam, havia uma fertilidade intensa da natureza. Né? Ele, observando essa importância da água no crescimento da vegetação e nas plantações, ele então deduziu, né? Veja que eu estou falando algumas coisas que já são da ordem da matemática. Ele deduziu que a água era responsável pela natureza. Se estava certo e errado, se tudo vem da água, isso pouco interessava. O que interessa para a gente é compreender o tipo de explicação que ele tentou achar. Né? Não mais que Zeus criou a natureza, os frutos e as flores, etc., mas que a água é o elemento que origina tudo, né? Que está na origem de tudo. Então, os filósofos pré-socráticos, os filósofos antes de Sócrates, né, que são os primeiros filósofos, eles têm essa característica muito relevante, que é ter buscado uma explicação minimamente racional para a origem do cosmos, né, para a origem do mundo, da natureza. Tá? Então, eles tentaram encontrar o que na physis, que é a natureza, é proporcional,
racional, tem encadeamentos que nós podemos percorrer. Então, esses filósofos estudaram basicamente a physis, por isso que eles foram também os primeiros físicos, tá? A natureza. Muito bem. Então, a gente tem um conjunto deles, um vai dizer que o princípio de tudo é a água, outro vai dizer que o princípio de tudo é o ar, outro vai dizer um vai dizer que o princípio de tudo é um elemento indeterminado, e aí a gente vai ter uma escola, né, que vai dizer de onde tudo vem. Eles vão dar uma resposta muito enigmática. Tudo vem do número. Alguém sabe que escola é essa? Que filósofo disse isso? Tudo vem do número? Pitágoras, exatamente. Que era um matemático. Então, estou dando exemplo para vocês, né, do que é o comecinho da história da filosofia. Só para realçar que o começo da filosofia é o momento em que a matemática passa a ser incorporada como instrumento e mesmo como conceito, o número que está na origem das coisas. Tá? Então, eu não tenho condições, porque não é o meu campo de especialização, mas essa história da vinculação entre a filosofia grega e a matemática é muito bonita, né? E muito ilustrativa do que foi o desenvolvimento inicial da racionalidade humana, tal como nós a praticamos no Ocidente. A gente tem sempre que lembrar que tudo que a gente está falando de filosofia diz respeito à filosofia ocidental, pelo menos no meu caso, né? E pelo menos na grande maioria, 90% da filosofia que se estuda na academia brasileira é a filosofia do Ocidente. Tá? Tem algumas pessoas, mas que são exceções, que estudam a filosofia do Oriente. Então, no caso da filosofia do Ocidente, a gente tem esse primeiro momento radiante, né, que é o início da filosofia, a origem da filosofia, e a filosofia ela começa pelo uso da racionalidade para tentar explicar de onde vem todas as coisas. Tá? E essa racionalidade, ela é de base matemática. Tá? Ela trabalha a ideia de proporção, a boa proporção, né? Por exemplo, Platão vai defender o que é o belo. O belo é aquilo que tem boa, em que a proporção está adequada. Né? Essa é uma ideia de beleza para ele. Tá? O Platão também, que é um dos primeiros filósofos, né? E que é um dos primeiros filósofos que deixou para nós uma grande obra escrita, né? Que nós podemos estudar até hoje. O Platão fundou o primeiro lugar, né, que as pessoas se dedicariam a fazer filosofia, a conhecer. Ele fundou a academia. Né? E a academia do Platão, a frase que estava na frente, no portão dessa academia, dizia: não entre aqui quem não sabe matemática. É uma frase, não é exatamente isso, mas é quase isso, mas é uma frase muito forte. Né? Uma frase que deixa muito claro qual é o fundamento dessa filosofia que está se constituindo na vida. Muito bem. A filosofia grega, então, né, ela é esse primeiro momento da história da filosofia, e ela tem em Aristóteles um outro autor fundamental. Né? E o Aristóteles, mais ainda que Platão, né, deixou uma obra em que ele buscou tratar de todos os assuntos que ele considerava importantes para o conhecimento humano. Né? Então, Aristóteles foi o primeiro que escreveu efetivamente uma física, que escreveu uma biologia, né? Que escreveu uma lógica. Então, o Aristóteles é um autor com uma capacidade, né, de ter produzido conhecimento que até hoje é alguma coisa que nos deixa muito espantados. Tá? E o Aristóteles, por que eu estou falando nele? Né? Porque o Aristóteles também vai decalcar ou basear o trabalho da filosofia na matemática, né? E exatamente por isso ele é o primeiro lógico da história da filosofia,
Mas o Aristóteles vai conservar e vai levar até um ponto mais extremo uma característica do pensamento grego, que era a característica de buscar não só a proporção, mas como as qualidades das coisas. Então, a física do Aristóteles, o que é a física do Aristóteles? É a explicação do universo, do cosmos, do mundo ordenado. Né? O Aristóteles trabalhava com a ideia de que aquilo que as leis que governavam o movimento na Terra eram diferentes das leis que governavam o movimento no céu, ou nos céus, porque eles eram qualitativamente diferentes. O Aristóteles trabalhava também com uma ideia muito interessante de lugar natural. Né? Então ele dizia que o cosmos era composto de 4 elementos: ar, terra, fogo e água, né? E que conforme a proporção desses elementos que compunham os seres, eles tinham um lugar natural. Então a pedra, que é feita de terra, o lugar natural dela é para baixo. Seres que eram mais compostos de ar, o lugar natural é para cima. Né? Os seres aquáticos, o seu lugar natural é a água. Tá? Então, o que o Aristóteles estabeleceu? Ele estabeleceu uma física, uma explicação do universo físico, que era também qualitativa e não apenas quantitativa. Tá? Então, ele juntou qualidade e quantidade. Muito bem. Então, esse primeiro momento que eu estou simplesmente resumindo de uma maneira até grosseira aqui, filosofia grega, né? Ele é um momento da história do pensamento em que se elaboram as primeiras explicações totais, digamos assim, né? Sobre o universo, sobre os fenômenos. Uma explicação total é uma explicação que tenta dar conta de tudo aquilo que é, tudo aquilo que existe. E o Aristóteles, ele escreveu a física, que tenta dar conta do cosmos físico, da parte física do universo, né? Mas ele também tentou escrever os fundamentos da natureza, tentou descrever alguma coisa que está para além da física e que nós chamamos uma metafísica. Tá? E a metafísica, uma das suas definições é a ciência do ser enquanto ser. Né? O que define aquilo que é? Isso que é a metafísica. Tá? Todo esse movimento, que começa com os pré-socráticos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, depois tem Sócrates, Platão e Aristóteles, né, o trio mais fundamental do pensamento grego. Todo esse movimento, com suas diferenças essenciais, tem na matemática um fio condutor. Tá? E buscou, sobretudo através de uma racionalidade que é matemática, né, encontrar explicações gerais para todos os fenômenos que o homem pode conhecer. Tá? Então, não restam dúvidas da importância que a matemática tem para esse momento que eu estou resumindo aqui, que é o momento da origem da filosofia ocidental. Quando Bergson, esse filósofo que eu estudo, olha para a história do pensamento humano, ele repara, nota e considera uma fonte muito importante de estudo entender por que desse vínculo tão intrínseco entre a razão, a proporção, a racionalidade e a matemática. Né? No caso, até mais ainda a geometria. Bom, mas esse momento, né, é um momento que evidencia essa relação, mas que não mostra essa relação de uma maneira tão radical como o segundo momento que eu quero resumir aqui para vocês. Né? Então, vou falar agora de um outro momento da história da filosofia, que é o início do que a gente chama de filosofia moderna. Tá? Vocês sabem que filosofia moderna não quer dizer filosofia atual. Né? Filosofia atual, a filosofia
do 19, 20 e 21, a essa filosofia nós nos referimos como filosofia contemporânea. Né? A filosofia moderna é a filosofia que nós situamos entre mais ou menos final do século XIV e XV até o século XVIII. Tá? E por que ela se chama filosofia moderna? Porque ela vem exatamente superar uma filosofia anterior, que é a filosofia medieval, da qual não vou tratar aqui. Tá? Muito bem. Agora, por que vocês acham, eu vou fazer como pergunta, né? Por que vocês acham, como é que vocês acham que os historiadores, os filósofos, escolhem um determinado período para situar como antigo, medieval, moderno ou contemporâneo? Por que um determinado momento se torna um novo momento na história do pensamento? O que acontece para que isso seja identificado? O que vocês acham que acontece? Pensem na história da humanidade. Né? Como é que vocês, acho que vocês devem conhecer isso, como é que os historiadores definiram que acabava a Idade Média e começava a Idade Moderna? O marco geralmente é um fato. Tá? Digamos, quando a gente denomina, por exemplo, a Revolução Francesa. Isso. O marco é um fato, uma data. Isso. Mas eu acho que assim, essa transição de período está mais relacionada com uma mudança de pensamento, sei lá, no todo, vamos dizer assim, mudança cultural, social, sim, e de pensamento. Sim. A mudança cultural ela é social e antes disso, ou junto com isso, ela é econômica. Tá? Então, e na história, historicamente, né, pensando só na história, não na história da filosofia, essa mudança do medieval para o moderno é marcada pelo fim do feudalismo e pelo início do capitalismo. Tá? Então, se a gente lembra lá das aulas de história. Né? Então, mas será que a mudança na filosofia acompanha exatamente essa transição? Sim e não. Tá? Então, veja, o que a gente chama de filosofia moderna, se eu estou falando do século XIV, XV, é o fim do Renascimento, é o fim da Idade Média, o Renascimento, início da Idade Moderna, início do capitalismo. Mas, para a gente falar em mudança, transição na filosofia, tem que ter alguma coisa que é um corte, exatamente, tem que ter um corte aí, tá certo? Tem que ter esse marco, na filosofia, a gente marca essas mudanças por alguma coisa que significa ruptura, tá? Corte, ruptura, mudança, transformação. E esse período, né, é uma transformação tão importante na história da filosofia que alguns filósofos, alguns historiadores da filosofia, alguns pesquisadores em filosofia escolheram chamar isso de revolução científica. Tá? Então, revolução é uma palavra fortíssima. Né? A passagem do feudalismo para o capitalismo não é exatamente uma revolução. Ela tem duas revoluções, a industrial e a Revolução Francesa, né? A Revolução Industrial na Inglaterra e a Revolução, como seus marcos, mas ela vem sendo preparada desde o final da Idade Média, né? Quando o feudalismo pode falar. Mais curiosidade que eu acho que vai em conta dessa fala, o que eu estava pensando aqui é assim, quando a gente vai falar de revolução na história, a gente coloca muito igual a Juliana falou dos fatos, tá? Revolução Industrial, mas na filosofia ou na história, eu acho, pelo que eu tenho conhecimento, que a gente acaba caracterizando essa revolução por um autor, às vezes. Então, a gente fala que aquele autor, ele marca o início de uma nova época e tal. Mas o que eu queria perguntar, se puder falar, é que esse autor ele não vem sozinho, não surge nada das ideias dele, e a gente acaba não tendo contato com os predecessores, assim, como é que funciona esse movimento para a gente buscar? Porque você encontra, que nem século XVI, XVII, ao mesmo tempo que você encontra textos de filosofia de um autor, você encontra textos dele falando sobre coisas nada a ver com filosofia. Sim. E aí, os pesquisadores da época, eles não
que nem você pegar um texto que não é puramente acadêmico e tentar submeter a algum evento acadêmico, dificilmente pode ser aceito. Mas naquele período eles tinham os grupos que estudavam de tudo um pouco, né? Sim, então permeava vários discursos, certeza, né? Com certeza. Era mais essas questões. Sim, e o que eu vou falar tem tudo a ver com o que você está dizendo. Na filosofia, você tem razão, né? A gente escolhe ou detecta determinados autores como os marcos, mas eles não vieram sozinhos, e eles estão imersos num grupo de pensamento que está estourando em vários lugares, inclusive. Mas por que a gente escolhe esses autores? Essa aqui é por que esses autores são historicamente considerados aqueles que fizeram a mudança? Pela importância que a posteridade vai dar a eles. Tá? Então, esses filósofos são escolhidos porque a quantidade de gente que vai estudar o que eles fizeram é muito, muito, muito grande. Tá? Então, é isso que aconteceu nessa passagem da filosofia medieval para a filosofia moderna. Né? Qual vocês acham, vocês já devem ter ouvido falar, qual vocês acham que é o autor que aparece como um dos, talvez um dos mais importantes, fundadores do pensamento moderno? Moderno, ó, lembra que não é contemporâneo. Qual deles? Antes. O Kant é importante também, mas é uma outra importância. Antes do Kant. É um filósofo que é matemático. Descartes? Claro, o Descartes. Tá? É o Descartes. E aí eu quero explicar por quê, porque é o que nos interessa. O Descartes é considerado um dos pais da modernidade. Tá? O Kant tem tanta importância quanto ele e é mais estudado do que ele. Tá? Mas o Descartes, ele tem uma importância ali porque ele vem, digamos assim, ele sintetiza com a filosofia dele uma série de transformações que estão ocorrendo concomitantemente. Tá? E o que interessa aqui, o que eu quero frisar aqui para vocês, que tem a ver com o assunto da nossa palestra, é exatamente por que o Descartes consegue ser esse marco, fazer essa síntese, o que é que de tão importante ele faz para que ele seja historicamente considerado o pai da filosofia moderna ou o início da filosofia moderna. O que ele faz, gente, é bem interessante. Eu vou colocar, assim, vou fazer uma caricatura, tá? Mas eu acho que ela é indicativa. O que o Descartes faz, na verdade, é derrotar, entre aspas, de forma definitiva, o Aristóteles. Tá? Então, o Descartes é quem dá a pá de cal, né, na filosofia do Aristóteles como paradigma para pensar as coisas, entre as quais a física. Aí vocês podem me perguntar, poxa, mas o Aristóteles não está lá no passado? Estava lá no século IV, a gente está no XV, no XVI, o Descartes foi no XVI. Sim, mas a filosofia medieval, que é a filosofia que percorre esse trajeto até a modernidade, ela retoma Aristóteles. Ela dá uma nova leitura à filosofia de Aristóteles. Tá? Então, o Aristóteles, a explicação que o Aristóteles tinha para os movimentos do universo, por exemplo, né, é essa explicação, ou as bases dessa explicação, que são refutadas, e primeiro não é por Descartes, não, tá? É por Galileu. Por Galileu e por uma série. Giordano Bruno morreu na fogueira da Inquisição. Galileu passou os últimos anos da sua vida numa prisão. Por quê? Porque ousou dizer algumas coisas que eram francamente contrárias ao que a Igreja Católica, que dominava a cena da filosofia e do saber, né, acreditava como verdadeiras. Né? Entre essas coisas estava uma tese fundamental que é a Terra ao centro do universo. Tá? Então, a tese do geocentrismo. Né? Então, mas não é nisso que eu quero me concentrar. Eu quero só
explicitar aqui quais são os aspectos da filosofia do Descartes, né, que foram tão importantes para que ele seja esse autor que de fato derruba o paradigma do Aristóteles, né? E é interessante, porque esse papel do Descartes está concentrado em algumas características do pensamento cartesiano que tem a ver com uma ideia que ele defendia, que era a ideia da matesis universalis, a matemática universal. Né? O que é que significava isso? Né? Significava que a matemática seria a base da explicação total de tudo o que é, da física, da metafísica e de todas as demais ciências. Tá? Bom, mas por que isso era contra o Aristóteles? Porque derrubava uma tese que vem do Aristóteles e que foi assumida pela filosofia medieval, de que o céu, os astros que estão no céu, tinham leis de comportamento distintas do que acontecia na Terra. Eles eram qualitativamente diferentes. Bom, o que o Descartes vai fazer, ele não fez isso sozinho, na verdade, as novas explicações para o movimento dos astros vinham da física, do Galileu, e depois vão se completar com o Copérnico e, sobretudo, com o Newton. Né? Nessas novas explicações, havia uma tese fundamental que era: o universo é homogêneo. Não há diferença entre as leis do movimento que ocorrem na Terra e as leis dos movimentos que ocorrem no céu, nos outros planetas. Eles são homogêneos. Não há diferença. Portanto, as leis que valem lá, valem cá. E essas leis são matemáticas. O que acontece com a física desse período é que ela se torna uma física inteiramente matematizada ou matematizada. A matemática explicará todos os fenômenos físicos. E, na verdade, a grande conquista da física do Newton é exatamente essa. E é a física da modernidade que vai perdurar como único paradigma até o Einstein. Depois vai dizer que o que o Newton falou não era bem assim, parará, mas a matemática vai estar ali sempre presente. Tá? Se vocês têm contato com físicos ou estudantes de física, vocês devem saber como, porque eles precisam saber muita matemática, né, para poder praticar essa ciência, certo? Então, o que eu estou ressaltando aqui? O Descartes, que é considerado o pai da filosofia moderna, ele é um marco na transição da filosofia medieval para a filosofia moderna, exatamente pela ideia de matemática universal e de que as leis matemáticas explicarão todos os fenômenos físicos, e ele veio dar uma sustentação filosófica para alguma coisa que estava ocorrendo no campo das ciências naturais. Daquilo que a gente chama nessa época a filosofia da natureza. Tá? Então, a gente tem, nesse período aí, a gente tem essa mudança, essa transformação que muitos historiadores consideram que é uma revolução científica, porque é o momento, então, que o Aristóteles é completamente deixado de lado. Tá? E algumas teses muito fundamentais da cosmologia do Aristóteles, por exemplo, a de que a Terra é o centro do universo, são derrubadas. Tá? A gente vai ter primeiro uma tentativa de dizer que o Sol é o centro do universo, até finalmente chegar à tese de que o universo não tem centro, né? E que ele é infinito. Né? Essa tese de que o universo é infinito era uma tese que não podia ser aceita no contexto no contexto medieval. Por quê? Alguém sabe por quê?
Por que na filosofia medieval da Idade Média, a tese de que o universo é infinito não podia ser aceita? Ela custou a vida, inclusive, de alguns filósofos, alguns teóricos. Só Deus é infinito. E o universo é criação. Portanto, a criação não pode ter a mesma, não pode ser equiparável à criatura. Tá? E aí, essa é uma tese que era heresia, era considerada uma heresia. Tá? Se vocês, eu acho que existem alguns filmes que eu gosto bastante de indicar para os alunos, né? Sobre essas questões, ou filmes que ajudam a gente a pensar essas questões. Um deles é um filme sobre a vida do Giordano Bruno, chama Giordano Bruno, eu acho. Tá? Ele só existe se vocês procurarem na internet. Acho que hoje a gente não tem nem em locadora de... Bom, isso está acabando também, né? Mas é fácil achar, né? O outro filme, muitos de vocês já devem ter visto, ou conhecido, ou ouvido falar, é O Nome da Rosa, né? O Nome da Rosa mostra exatamente esse contexto da filosofia medieval, né? O outro que eu acho bem interessante na verdade, é um filme bem atual, é o filme O Truman Show, o show, né? Não sei se vocês já viram, né? Truman, né? O homem verdadeiro, esse é o sentido do termo do nome dele. O Truman é um filme sobre o qual a gente pode fazer uma leitura filosófica. Tá? E a leitura é exatamente aquilo que a filosofia moderna quis buscar. O que a filosofia moderna quis buscar? E que é uma coisa muito cara ao nosso tempo ainda. É a autonomia da razão frente a uma autoridade que é religiosa ou dogmática. Né? É a ideia de que, através da razão, o ser humano pode ser livre. Essa é uma ideia muito cara à modernidade. Né? E ela é muito influente ainda hoje para nós. Né? É verdade que a gente vive um tempo hoje em que a gente duvida muito disso. Né? Porque a gente duvida muito de poder ser livre. Né? Mas ainda temos essa confiança, né, de que as nossas capacidades humanas podem fazer com que nós tenhamos autonomia diante de alguma coisa que é absolutamente imposta, sem nenhuma explicação, sem nenhuma argumentação, sem nenhuma justificação. Tá? Então, e a racionalidade, como eu estou insistindo aqui com vocês, é a racionalidade cuja excelência aparece nas matemáticas, nas ciências exatas. Tá? Então Descartes, eu quis frisar aqui para vocês, né, que a modernidade, a filosofia moderna especificamente, ela surge a partir dessa ruptura, né, e essa ruptura está indissocialmente ligada à matemática. Tá? E mais valor ainda, né, tudo que restava de qualitativo na física da história, eles então derrubado. E aí a gente tem a matemática como um instrumento que vai nos dar todas as leis do universo. E é interessante porque é o seguinte, né? E agora eu vou entrar na última parte aqui, que é o que o Bergson vai dizer de tudo isso, né? Tem uma questão muito importante em relação a isso. Né? Se o universo se comporta matematicamente, e essa é a tese que esses filósofos estão defendendo, isso significa, vou perguntar, o que vai acontecer se nós formos capazes de conhecer todas as variáveis que estão implicadas nos movimentos do universo? Se nós conhecermos todas as variáveis, o que nós vamos poder fazer? Determinar o futuro. Oi? Determinar o futuro. Determinar o futuro. Tá? Significa que tudo é previsível. Né? Tudo é previsível. Tudo está determinado. Né? Portanto, tudo está pré-determinado. Essa tese tem um nome. Essa é uma teoria, né, que surge, que ganha muita força na modernidade. Quem conhece esse nome? O determinismo.
Tá? O determinismo universal, tudo está determinado. Portanto, não há indeterminação nenhuma no comportamento do universo. Gente, essa tese, ela não traz nenhum problema, vocês acham? Ela traz um problema. Ela traz um problema. Traz o quê? Traz todos os problemas. Todos. Mas ela traz um problema especificamente, exatamente. Ela traz um problema que para o homem é insuportável. Né? Que é dizer, nós não temos nenhuma liberdade. Tudo está determinado também para nós. O Descartes acreditava nisso? Não. Né? Ele não acreditava nisso. E a metafísica que ele escreveu, ela tenta salvar o homem. Ela diz, o homem, ele é livre porque nele nem tudo é matéria. Né? Nele há espírito. Alma. Pois é, mas o problema é lidar com isso hoje. Como é que a gente pode falar de alma hoje? Né? No campo da ciência. Claro, nós não estamos falando aqui da religião. Nós estamos falando da... E aí, lembrando um pouco a colocação que ele fez ali, o Descartes era esse exímio matemático, filósofo racionalista, mas ele era da ordem da, como é que chama? Rosa Cruz. Tá? Então ele frequentava lá um conjunto de pessoas com um tipo de atividade que era, se não religiosa, mística. Né? Bom, o outro filme que eu lembrei agora, que eu queria falar para vocês, é o Tal da Física. Tá? Que é um filme sobre um livro que questiona tudo isso. Né? Bom, então o Descartes salvou o homem dizendo o seguinte: o homem é composto de alma e de corpo porque ele tem alma. E a alma é uma substância diferente do corpo. Ele é livre, porque a alma não está, a alma não se insere no determinismo universal. Tá? E aí ele põe um problema, e esse é o problema até hoje. Tá? Como que a gente dá conta de equacionar os processos conscientes, mentais, psicológicos e os processos físicos, biológicos e fisiológicos? Existe uma nova ciência, né, um conjunto de ciências que se chamam ciências cognitivas hoje, que tentam estudar exatamente isso. Como é que a gente pode estudar cientificamente os processos mentais? Pegando alguma coisa da psicologia, alguma coisa da matemática, alguma coisa da física, alguma coisa da biologia, alguma coisa da computação. Tá? E juntando tudo isso, o homem é um ser tão complexo que eu só posso dar conta dele se eu usar uma múltipla quantidade de ciências. Né? Jamais uma ciência só vai poder dar conta desse fenômeno tão complexo. Mas, enfim, o Descartes, então, dá todos os elementos para que o determinismo universal surja como uma tese, salva o homem, falando que o homem tem alma, e aí ele inaugura uma série de investigações que vão atravessar o século XVII, XVIII e vão bater no XIX. Aí no XIX, gente, acontece uma coisa, século XIX e XX, acontece uma coisa muito importante no campo do saber, tá? Que é o que a gente chama de advento das ciências biológicas, não qualquer biologia, mas especificamente a biologia evolutiva, tá? E o advento das ciências humanas. Né? O que começa a acontecer? Os cientistas começam a querer estudar a transformação das espécies umas nas outras. Né? As condições de adaptação dos seres vivos ao meio. Os processos mentais próprios ao homem, percepção, memória, imaginação, ação humana. Querem estudar a história das crenças e dos mitos que marcaram as diferentes fases da civilização humana, antropologia. Começam a querer estudar as regras de formação da vida em sociedade, a sociologia. E aí a gente começa a ter uma série de novas ciências, né, que vão ser praticadas
nas universidades. Nessa época a ciência já está bastante circunscrita ao meio universitário. E o que é que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar utilizar a ferramenta por excelência da ciência e da filosofia. Que ferramenta é essa? A matemática. Ah, mas aí vão começar os problemas. Né? Então, o que a gente vai ter aí com essas ciências? A gente vai ter objetos novos, mente, civilização, sociedade, vida, a vida. Como é que estuda a vida assim? A vida. O que é a vida? Isso é uma questão da ciência. Né? Como é que eu diferencio? Qual é o critério que me permite diferenciar um corpo inerte de um corpo vivo? Qual é a diferença? O que é que discrimina um corpo vivo? O que a célula tem de diferente do cristal? Que é um corpo inerte e absolutamente complexo. Metabolismo. Oi? Metabolismo. Pode até ser, mas a gente tem que definir o metabolismo. Sem fazer uso, como é que eles vão? Os biólogos vão falar que tem um princípio ativo, um princípio vital, e aí a ciência vai começar sem ter. Esse é o problema. O problema é esse. Como que a ciência vai lidar com alguma coisa que a matemática não consegue explicar completamente? Esse é o problema. Então, o Bergson, né, e eu já estou me encaminhando aqui para as minhas considerações finais, o Bergson vai viver exatamente nesse período. Tá? O Bergson nasce na metade do século XIX e faz toda a sua formação acadêmica no momento em que a teoria da evolução está em ebulição. Está fervendo. Né? E aí ele começa a estudar o evolucionismo e um filósofo que fez toda a sua obra à luz do evolucionismo, Herbert Spencer, e ele então percebe que para ele, em primeiro lugar, o Herbert Spencer parece como aquele que descobriu toda a verdade de tudo. Né? Aí ele percebe que tem alguma coisa que não funciona no sistema do Spencer. E ele vai, eu não tenho condições de desenvolver isso aqui para vocês, mas o que ele vai perceber é o seguinte: o Spencer, assim como Darwin, assim como os outros filósofos e cientistas, está trabalhando com um erro. O erro é dizer o seguinte, que o tempo é uma variável muito importante na evolução. Né? O tempo que eles aplicam é um tempo matematizado, é o tempo da física, é o tempo do T1, T2, T3, delta T. E isso não é o tempo. O tempo real escapa às matemáticas. Essa é a tese nuclear do Bergson. Tá? O tempo é outra coisa. O que é essa outra coisa? Aí é toda a filosofia dele tenta responder isso. Ele passou o resto da vida dele tentando responder isso. Inclusive, foi comparado com Einstein, teve que escrever uma obra para dizer que ele não estava dizendo a mesma coisa que o Einstein. Que o Einstein quer dizer o tempo é relativo, etc. Né? Então, bom, o que vai acontecer então? O Bergson, né, ele vai enfrentar a seguinte questão. Eu tenho uma coisa muito importante, que é o tempo, que opera em muitos fenômenos, e o tempo escapa à matemática. Eu tenho alguns fenômenos como a vida, a consciência, a percepção, a rememoração. Bergson tentou entender o que acontece conosco, os seres humanos, quando nós lembramos de uma cena da nossa infância. Como explicar esse fenômeno? Né? Então ele vai dizer, tudo isso não está sendo bem administrado, estudado, percebido por um tipo de raciocínio que é o raciocínio dominante nas ciências e que é o raciocínio matemático. Né? Mas, ao mesmo tempo, a matemática proporcionou ao ser humano as suas mais importantes descobertas. E ela tem um funcionamento na física, na geometria, perfeito.
Como eu posso dar conta disso? Né? E foi aí, então, que ele passou a estudar a inteligência humana para tentar entender por que essa inteligência tem o seu funcionamento exemplar na matematização das coisas. Tá? E ele, então, ele desenvolveu uma teoria da inteligência, e essa teoria diz, em linhas gerais, o seguinte: a inteligência é uma faculdade que nasce na evolução da animalidade. Tá? Então, nós temos a transformação das espécies umas das outras, a evolução tem linhas de seres, que são classificados, inclusive, né? Animais e vegetais. Depois, dentro dos animais, a gente tem artrópodes, a gente tem vertebrados, invertebrados, a gente tem lá toda a classificação que a biologia faz. A linha que deriva no homem, ela é a linha da animalidade. E a linha da animalidade, ela é marcada por grupos de seres vivos, onde uma faculdade é dominante. A gente tem o grupo dos seres do instinto e a gente tem o grupo dos seres da inteligência. Tá? E eles não são inferiores ou superiores a nós. O Bergson ele vai estudar biologia, ele vai dizer assim, olha, do mesmo jeito que o homem é o rei do solo, a humanidade dominou o solo, a formiga dominou o subsolo. Tá? E a formiga, os formigueiros e as colmeias de abelhas são a excelência do instinto, enquanto a humanidade é a excelência da inteligência. Então, a gente tem claramente na cadeia evolutiva uma linhagem instintiva e uma linhagem intelectual. E aí o Bergson vai tentar entender, bom, são os vertebrados, né, que vão desenvolver, aí a gente tem toda a cadeia evolutiva, e ele vai dizer o que acontece, como que essa inteligência se desenvolve. A inteligência é uma capacidade dos seres vivos que se desenvolve, dá um salto qualitativo no homem, mas essa capacidade é simples de descrever. É a capacidade de manipular e dominar a matéria. Isso é inteligência. O ser humano, ele é capaz, qual que é, né? Isso os antropólogos e biólogos vão confirmar. O que o ser humano é capaz de fazer de tão diferente dos outros? Ele é capaz de pegar um pedaço